Eu saúdo a toda a Irmandade da CCB com a santa paz de Deus. Saúdo tanto os irmãos que estão dentro quanto os irmãos que estão fora da CCB. E como é costume da gente ser muito questionado, eu recebo muitas perguntas de pessoas que querem informações concernente a certos assuntos bíblicos, se é obrigatório, se é uso e costume ou não. E um desses assuntos é a questão do véu da CCB. Uma irmã lá de Curitiba me questionou muito, segundo ela, já viu muitas irmãs receberem milagres, curas, libertação, simplesmente por usar o véu na cabeça. Então nós vamos responder a quê? Tá bom? Mas antes disso eu peço a você que dê o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo, para que outros possam ter atendimento desse vídeo, ok? Então, vamos lá então responder a irmã que diz o seguinte: irmão, devo usar véu, não devo? A mulher, biblicamente, deve usar ou não deve usar o véu? Irmã de Curitiba, é muita confusão que existe em volta dessa confusão. Então, esse vídeo que eu estou gravando para a irmã e demais é a minha opinião. Eu não estou contra e nem favorável. É a minha opinião, ok? Então, eu espero que os irmãos possam assistir esse vídeo até o final, sem achar que você é santo, que você é melhor ou pior, ok? Vamos destrinchar a questão do véu. Sempre lá, antes de Cristo, já se usava-se o véu. O Oriente Médio se usa muito, as mulheres usam o véu. Lá no Oriente Médio, o islâmico, os estados islâmicos, todos usam. Mas vamos falar sobre a Bíblia, para nós entendermos. 1 Coríntios, para você entender. O véu obrigatório ou é o uso e costume? Eu quero que você entenda que esse vídeo é informativo, não é para contestar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5 e diante. Pois toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. É como se tivesse com a sua própria cabeça rapada. Ok? Desonra a sua cabeça. Ok? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Então está falando sobre a mulher. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se. Se para a mulher é vergonhoso tosquiar ou rapar, então cubra-se com véu. Então aqui nós já começamos a perceber que quando se fala em tosquiar, isso não era muito uma questão de cultura. Antes de você me julgar, de me condenar, antes de você apagar, ouça até o fim. Acalma o teu coração, não deixa o trevoso tapar o seu ouvido, não. Porque eu sei que quando nós gostamos de algo, nós defendemos. Quando nós somos apegados a algo, nós criamos amor àquilo ali. Nós oramos as bênçãos com aquilo, com o véu, as irmãs da CCB e fora da CCB. Então, quando se mexe nisso, dá uma impressão de que eu estou ofendendo. Não é essa a intenção minha. É só o que tenho por trás da questão do véu, só isso. Primeira coisa, relaxa, minha irmã, minha querida irmã, fica tranquila, acalme o teu coração. Depois que você assistir o filme, o vídeo, aí você tira a sua própria opinião, ok? Coríntios capítulo 11, versículo 7. Pois no homem, na verdade, não pode cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Então você está percebendo aí que o homem não pode cobrir a cabeça. Mas nem sempre esse capítulo vai ser tratando sobre o véu, ok? Está falando aqui sobre cobrir a cabeça. Então não está falando sobre véu. Comece do 1. A representação do véu e não praticamente o véu. O islamismo, o judaísmo, o Oriente Médio, todos usam o véu. Talvez você não sabia, mas agora você está sabendo.
A questão do véu é muito mais complexa, muito mais sobre submissão, do que ser uma coisa que você precisa para se conectar com Deus. Você está desonrando a Deus se você não usar o véu. A questão da cidade de Corinto, a deusa de Corinto, a questão da prostituição que existia naquela cidade, que o véu era para cobrir a cabeça, o que você precisa entender? Quando a mulher tinha a cabeça descoberta lá em Corinto, ela estava dizendo que ela não seguia a Bíblia, que ela não era judia, que ela se mostrava uma mulher sozinha. Uma outra justificação era as prostitutas que andavam com a cabeça descoberta, com o rosto descoberto, para serem identificadas. Uma outra, na cidade de Corinto, quando as prostitutas se convertiam e entravam, tinham suas cabeças raspadas, tosquiadas, mas quando elas entravam no culto, ficava uma diferença entre quem era cristão e quem era prostituta. Quem tinha sido prostituta ou não. Então colocava-se o véu para ficarem todas iguais. Mas agora a primeira coisa que você precisa entender, meu irmão e minha irmã, quando você pega uma carta de Corinto, você começa a entender o que é honroso, o que é decoroso, o que é para a mulher bem vestida, não ficar se expondo, um monte de coisa. Então você vê em várias cartas, mas só em Coríntio que você vê sobre a questão do véu. Eu não sou contra o uso do véu, eu quero que você me entenda. Primeiro eu quero que você me ouça a semelhança que isso tem com a Igreja Católica. Por quê? Os nossos irmãos católicos, ao qual eu os amo, eu frequento a Igreja Católica, eu tenho irmãos e irmãs da Igreja Católica, eu não tenho nada contra os irmãos católicos, eu amo todos eles, mas o que você precisa entender, minha irmã, é o seguinte: o uso do véu começou na Igreja Católica Apostólica Romana. Você não sabia? Mas está escrito na Bíblia, realmente. E da onde que a Igreja Católica tirou essa doutrina? Imagina hoje no mundo quantas pessoas têm adorando a Deus sem véu e quantas têm com véu. É usado errar? Não, eu acho até bonito a mulher usar o véu na cabeça. Mas quem quer usar, qual é o problema? Qual é o problema é quando você começa a descriminalizar. Você acha que aquilo ali é um mantra ou algo místico que é santo. Dizem até que o véu é santo, é consagrado. Você não pode ter mais preferência para o véu do que em próprio Jesus. Irmã, pegue o véu. Eu tenho uma pessoa da minha família que tinha um véu no quarto, um véu na sala, um na cozinha, um no banheiro, um no terreiro e um na bolsa para ir para a igreja. Então eles diziam: todo aquele que eu clamar, que eu buscar, que orar, com véu ou sem véu, ele vai te ouvir. Se o seu coração estiver fixado no Cristo e não no véu. É isso que você precisa entender. O problema é discriminar quem não usa, que você, toda vez que você vai orar, você tem que botar o véu na cabeça. Mas se você se acha bem, não tem problema. Só quando você vai orar com alguém que não usa, você não pode criticar aquela pessoa. Porque o véu não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 14. Ou vos não ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Epa! Irmã, você acha que os homens na época de Jesus tinham cabelo curto ou comprido? Antes de você criticar, os homens da época de Jesus tinham ou não tinham o cabelo comprido? Jesus tinha ou não tinha o cabelo comprido? É desonra para o homem ter o cabelo crescido. O que é desonroso? Aonde que está escrito?
Em Coríntios. Não tem mais na Bíblia. É só em Coríntios. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. É a questão de honra. E não de doutrina bíblica ou de uso e costume, que é obrigatório. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Submissão. Olha só, em Números, capítulo 6, verso 5. Todos os dias do voto do seu nazereado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que eu separou o Senhor. Santo será, deixará crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Números capítulo 6, verso 5. Esse é o voto do nazireu. Sansão tinha os cabelos compridos, tinha até as tranças. Jesus também tinha o cabelo bem comprido. E o que acontece? Não podia cortar o cabeço, porque Paulo está dizendo que é desonroso, porque Deus mandou o homem deixar o cabelo crescer. Até Cristo poderia ter o cabelo crescido. Então Paulo está dizendo que não é honroso. Eu não estou aqui tirando a importância do véu. Você quer usar? Use. Mas o problema que pode se tornar na sua vida, o problema é o seguinte, eu vou mostrar para você. Sempre eu falo e mostro. Não é o problema da Igreja Católica Apostólica Romana usar, mas essa questão do véu vem da Igreja Católica. Todos herdaram da Igreja Católica, não só o véu, mas outras coisas também. E muitas vezes você pode até me criticar, xingar, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Você pode até falar que os nossos irmãos católicos, eles são idólatras, que eles usam, utilizam da idolatria, aquela coiseira, tudo, mas não é bem isso aí. Isso já vem lá de trás. Veja bem para você ver. Homens e mulheres separados nas igrejas católicas. Em 1933, o Papa retirou da representação canônica o véu. Ele separou a Igreja Católica, de um lado o homem e do lado a mulher. As freiras todas usam véu. Ou não usa? Quando você vê uma irmã na rua aí do Educandário Santa Isabel, ela não usa o véu? Quando você vê as freiras, elas não usam véus? Nas missas da Igreja Católica, usa, não usa? Então não é uma doutrina particular, é uma coisa universal. Mas para que você tenha certeza que você tem, que eu estou falando, se vem da Igreja Católica ou não, eu pergunto para você, você já ouviu falar da imagem da Senhora Aparecida? Você conhece a imagem da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil? Já, não já? Ela usa um véu, não é? Não usa? Usa ou não usa? Usa. A Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, usa um véu. Todos os desenhos que tem de Jesus, Maria e José, Maria usa um véu branco na cabeça. Usa ou não usa? Usa. Usa. Por que ela usa o véu? Porque isso começou na Igreja Católica. E aí o Franciscon trouxe da Igreja Católica para a CCB. E outras igrejas trouxeram as tradições da Igreja Católica, como o batismo da Trindade, e trouxeram para dentro das igrejas. A primeira mulher a usar o véu na cabeça no Brasil foi a Senhora Aparecida. É duro, né? A verdade dói, não dói? Mas tem que aceitar, né? Tem que aceitar, né? Sabe aquelas irmãs, voltando de novo, né? As irmãs freiras, todas elas usam o véu na Igreja Católica. Tem diferença? Não, não tem diferença nenhuma. Ah, mas o da congregação cristã é ungido. Mas quem é que ungiu? Então, muitos vivem julgando e criticando. A maioria das doutrinas da CCB e das demais religiões saíram da Igreja Católica. Batismo na água, ceia, morada no céu, e diabo, inferno, tudo veio de lá. Agora, você pode ser condenada
se você não usar o véu quando for orar e profetizar? No meu entender, não. Você vai se tornar mais santa do que uma prostituta quando você for orar e profetizar, você cobrir a cabeça com véu? No meu entender, não. Porque a santidade não está no pano, mas a santidade está na vida que você leva. E para nós encerrarmos aqui, eu quero deixar aqui para você refletir. Pensa, antes de você me criticar, pensa bastante, viu, Novaes? A irmã lá de Curitiba também, ó. A mulher, quando for orar ou profetizar, deve cobrir a cabeça com véu. É isso. A mulher, quando for orar e profetizar, deve cobrir a cabeça com véu. É assim, não é? Eu cobri a cabeça, não cobri, mas eu não sou mulher. Mas a mulher, quando for orar ou profetizar, ela não pode colocar o véu assim. Se a mulher colocar o véu assim, ela não está cobrindo a cabeça. Viu, irmã? Irmã, você aí de Curitiba, chega aqui, ó. Ó, Novaes, se você colocar, irmã, o véu desse jeito aqui, quando você for orar ou profetizar, você não está cobrindo a sua cabeça, ou seja, você não está cobrindo da maneira certa, você está sendo desobediente. Cobrir a cabeça é assim, ó. Cabeça, tronco e membro. Então, a mulher, quando for orar ou profetizar, deve cobrir a cabeça desse jeito. Você não concorda? Que pena, né, irmã? Está escrito na Bíblia, né? A mulher, quando for orar ou profetizar, deve cobrir a cabeça. E você não está cobrindo, irmã, você está cobrindo só o cabelo. Aí você critica os outros, né, irmã? Você não faz e critica os outros que não fazem também. Deus seja louvado!